Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Semana Balé em Casa. Iniciamos hoje essa semana que será incrível, recheado de muito conteúdo legal que eu preparei especialmente para você. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e dizer que sim, essa semana será a mais incrível de todas, pois vamos aprender muita coisa legal juntos. Vamos aprender como é a postura da bailarina, como é o jeito certo dela sentar, dela andar, dela se manter parada e como é a postura que ela, bailarina, deve evitar. O legal de tudo é que nessa aula de hoje, além de aprender tudo isso que acabei de falar, você também vai ter muito benefício, tais como o fortalecimento da musculatura, da coluna, a melhoria da sua coordenação motora, redução dos riscos de lesões e muitos outros benefícios. Nessa primeira aula, vamos aprender também como a dança tem se tornado um verdadeiro combatente contra a ansiedade, ociosidade e timidez na vida de nossas crianças. E também como tem ajudado a desenvolver a musicalidade, a imaginação, a criatividade. E também outros benefícios como a coordenação motora, a postura, a noção de espaço, flexibilidade, fortalecimento dos músculos, relaxamento e também outros benefícios além desses, como a redução da timidez, o aumento da autoconfiança. Olha só o exemplo dessa mãe que queria encontrar algo que a filha realmente gostasse. A Manuela ingressou com 2 anos e meio no balé. E aí o sonho de toda mãe também é colocar, ter a sua filha dançando. Então assim, a Manuela transformou completamente. Quando ela entrou aqui com 2 anos e meio e hoje que ela está com 6 anos, ela é outra criança, ela é desinibida, ela já chega, ela já conversa, já socializa com as outras crianças. E aí ajudou demais ela na autoconfiança, na postura, até corrigir a gente, ela corrige na postura. Ela fica sonhando, contando os dias para os espetáculos. Então assim, todo dia ela chega, às vezes fala, mãe, hoje foi puxado, mãe. Eu falo, vida de bailarina não é fácil. As mães que têm vontade de colocar suas filhas, é de total confiança. Minha filha está aqui desde 2 anos e meio e nunca teve nada a reclamar, ela só quer continuar, só isso que ela fala, mãe, eu vou continuar no balé. Viram que legal? O balé transforma vidas, não só em sentido físico e emocional, mas em sentido literal. Eu mesma tive a vida transformada através dessa arte que é o balé, juntamente com o grupo Arte Palco. Por isso, antes de iniciar a aula, deixa eu me apresentar rapidinho. Então, meu nome é Alessandra, eu, assim como você, sou uma apaixonada por dança. E acredito que o momento em que mais nos entregamos é quando estamos fazendo aquilo que realmente amamos. Eu nasci em Marabá, uma cidade do Pará, e eu sempre quis fazer balé. Eu queria ser bailarina. Com 8 anos de idade, eu consegui uma vaga em uma escola pública de artes da minha região. Foi aí onde tudo começou. Quanto mais eu ia às aulas, mais eu queria ir. Porém, com os meus 15 anos de idade, eu tive que escolher entre a dança ou o trabalho. E como eu venho de uma família bem humilde, eu tive que começar a trabalhar desde cedo. E o balé foi se tornando uma realidade cada vez mais distante. Com os meus 18 anos de idade, eu mudei para o estado do Tocantins e comecei a residir na cidade de Araguaína. E claro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma academia de balé. Encontrei o Grupo Arte Palco, que é bem mais que isso. Eu iniciei no Grupo Arte Palco como bolsista, assim como muitos outros alunos, porque o Arte Palco tem atuação e influência social e cultural muito forte aqui na nossa região. E como era evidente a minha paixão pela dança, o meu esforço, a minha dedicação, logo eu fui convidada para ser auxiliar de uma turma de balé. Eram momentos mágicos, simplesmente contagiantes. Logo em seguida, eu fui convidada para ser professora e ter minha própria turma de balé. E a partir daí, as portas foram se abrindo. Por meio do balé e do Grupo Arte Palco, a minha vida mudou significativamente no que diz respeito às questões sociais, emocionais, espirituais e financeiras.
Por isso, eu te convido a não desistir dos seus sonhos. E para você que nunca fez balé, eu tenho um convite ainda mais especial. Venha dar os seus primeiros passos comigo. Bom, agora que vocês já sabem da minha história com o Grupo Arte Palco, vamos iniciar a nossa aula. Bom, chegou o nosso momento mais esperado, né? O momento da nossa aula. Bom, como eu falei no início do vídeo, nós vamos fazer um pouquinho de aula falando sobre a postura, que é muito importante. A postura do nosso corpo vai além de uma sala de balé. Vai muito além mesmo. É uma postura que nós devemos praticar no nosso dia a dia, que nós devemos manter sempre com constância, porque assim nós vamos trazer muitos benefícios para a nossa vida, para o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele reflete aquilo que nós fazemos. Então é muito importante que a gente sempre se alongue, se exercite. E isso nós já sabemos muito bem, né? Então, hoje eu vou dar algumas dicas, fazer alguns movimentos de como nós devemos fazer para poder melhorar essa nossa postura corporal e manter o nosso corpo num formato melhor, com mais saúde nos seus músculos, no seu esqueleto. Então, assiste essa aulinha até o final que você não vai perder nada com isso, tá bom? Então, tem uma coisinha que a gente trabalha no balé, no baby class, no balé bem infantil, que é a postura da bailarina linda e elegante. E da bailarina feia e horrorosa. Nós trabalhamos muito essa temática no balé lúdico, no balé bem infantil, para poder já deixar bem esclarecido qual é a postura que nós devemos ter quanto bailarinas ou como pessoas comum mesmo no nosso dia a dia e qual a postura que nós devemos evitar. Todas as vezes que nós procuramos sempre manter uma postura adequada, bem concentrada, bem aposturada, nós trazemos benefícios para o nosso corpo porque nós estamos mantendo a nossa coluna cervical no lugar correto, nós estamos fortalecendo a nossa musculatura, nós estamos melhorando a nossa coordenação motora, estamos melhorando todo o nosso sistema. E quando a gente começa a andar com a postura feia e horrorosa que nós chamamos no balé, aquilo vai se tornando rotineiro. E às vezes a gente faz sem nem perceber, vai agindo como se fosse algo natural, como se fosse algo que já fosse rotineiro mesmo do nosso corpo. E aquilo começa a virar uma postura do dia a dia. Mas quando a gente coloca na nossa cabeça que nós devemos fazer uma postura mais adequada, aquilo também começa a se tornar uma rotina, começa a se tornar uma coisa comum nas nossas vidas. E é por isso que hoje a gente vai fazer alguns exercícios para melhorar essa nossa postura e deixar tudo ok. Bom, para iniciar, todo e qualquer exercício, todo e qualquer movimento, se o seu corpo, principalmente se ele não estiver preparado, a gente sempre tem que alongar. Tem que estralar de um lado, estralar do outro. Se você é dessas bailarinas bem pequenininha, já chama a mamãe, chama a vovó para assistir essa aula, que ela é boa para todo mundo. Bom, para a gente melhorar a nossa coluna, que é assim, um dos fatores assim que são necessários demais a gente ter em bom estado, é sempre bom a gente fazer exercícios como esticar lá no alto, forçando toda a distribuição dos nossos ossinhos pelo nosso corpo. Depois a gente faz exercícios compensatórios de relaxamento, porque o nosso corpo às vezes não está adaptado para estar recebendo aquele tipo de exercício. No nosso curso, inclusive, nós temos uma aula todinha de flexibilidade da coluna que eu tenho certeza é essencial para a sua vida. Bom, mas vamos fazer aqui um aquecimento primeiro, bem breve, para depois a gente estar fazendo a postura da bailarina
feia e horrorosa, como é conhecida no Baby Class, e a postura certa e a incorreta para os adultos, tá bom? Vamos esticar o nosso corpo lá em cima. Respira. Tenta esticar o seu corpo mais alto que você puder. Agora vamos descer lá embaixo. Se você não conseguir colocar a sua mão no chão, não tem problema. O importante é que você consiga manter os seus pés esticados, suas pernas esticadas, sempre tentando forçar um pouquinho mais ao encontro do chão. Subiu lá atrás. Muito bem. Agora vou ficar de lado aqui para vocês. Vamos colocar as mãos no chão, tentar levar a coluna na frente e depois voltar. Olhando lá para os joelhos. Olhando na frente. Nos joelhos. Além desses exercícios, tem outro que nós podemos fazer para ir fazendo essa diferenciação na nossa coluna. A nossa coluna é uma ditador muito importante para a nossa postura. Porque às vezes nós acabamos adequando a nossa coluna, o nosso corpo, a hábitos que não são corretos. Então ela começa a lidar com aqueles movimentos, com aquela posição do dia a dia como se fosse algo super normal, e aí que começam a aparecer os probleminhas, os riscos, as doenças de coluna, e é por isso que a gente tem que começar a trabalhar os exercícios de coluna desde bem pequenininha, mas sempre lembrando que nunca é tarde. Então, se você já é adulto, se você já é adulta e nunca fez exercícios de balé, agora é sua hora também. Vamos sentir a diferenciação da nossa coluna em um movimento. Aqui a nossa coluna ela está bem posicionada, está bem localizada, bem concentrada. E aqui, como a gente chama de posição do gato, bem arqueada. Essa daqui não é o formato correto da nossa coluna. Só que a partir do momento em que nós começamos a tornar isso diário, corriqueiro, ela começa a ganhar esse formato. Normal. Respira. Compensa a coluna. Arqueou. Desceu. Muito bem. Você consegue perceber a diferença de uma coluna que ela está completamente inadequada para uma coluna que está mais concentrada, mais encaixada? No balé a gente até segue assim uns requisitos básicos para a nossa postura, que posteriormente eu vou estar mencionando aqui com vocês, tá bom? Então, quando a gente está parada, a gente sempre tenta priorizar isso. Nunca deixar uma coluna largada, sempre deixar encaixadinha, reta. Eu até costumo brincar com as alunas do Baby Class que parece que a gente está sempre sendo puxado assim por uma fitinha.
Então, a gente sempre tem que dar atenção para a nossa postura durante o momento em que nós andamos, em que nós estamos parados. Anda tranquilamente. Às vezes nós estamos com pressa da correria do dia e tudo mais, só que às vezes a gente não dá atenção, né, para partes do nosso corpo tão importantes. Agora você já imaginou fazer andar bem linda, bem maravilhosa, com a postura no lugar, com tudo ok, mas na hora de sentar, sentar toda destrambelhada, deixar a coluna de qualquer jeito e tudo mais, vai dar em complicações da mesma forma. E é por isso que no balé a gente trabalha muito a postura também sentada, seja no chão, seja num banquinho, seja na cadeira. A gente sempre procura dar atenção para todos os meios, porque é muito necessário a gente estar constantemente trabalhando toda a nossa musculatura, todo o nosso corpo. Então, a maneira certa de sentar, sempre a gente tem que dar preferência para assentos que tenham conforto para as nossas costas, né? Porque assim elas ficam mais apoiadas, ficam mais aconchegadas. Mas é muito importante que lembremos quando a gente não estiver sentado num assento que tenha um apoio para as nossas costas, nós não devemos esquecer dela. Sempre manter a postura no sentido em que a coluna cervical ela já é naturalmente. E nunca toda largada para dentro, sem postura. Não, menina, não. A gente sempre tem que priorizar, independente do lugar que estivermos, sempre estar com a postura bem consertada, bem bonita, bem linda e elegante, como eu gosto de falar nas aulas de baby. Algumas técnicas nós usamos para sempre estar lembrando a bailarina sobre sua postura. Nós costumamos dizer que barriga para dentro, bumbum para dentro, peito para fora, e é mais ou menos assim que funciona. Só que nós temos que lembrar que vai além da sala de balé, né, como eu disse anteriormente. A nossa postura, se nós tivermos uma boa postura, nós teremos boas consequências. Se nós tivermos má postura, nós teremos má consequência. Então, é interessante que mesmo que se você não for um praticante de balé, mas você aprenda e se adeque a algumas dicas, alguns exercícios para estar melhorando o seu corpo como um todo. No balé, a gente sempre diz que funciona mais ou menos assim: barriga para dentro, bumbum para dentro, tudo encaixadinho, tudo consertado, para a gente poder ter uma postura melhor, porque assim até o nosso corpo agradece, não é verdade? Bom, só para lembrar para vocês, nas nossas aulas nós temos todos os conteúdos completinhos, todos os exercícios para cada parte do corpo, para trabalho de ponta de pé da bailarina, para girinhos, para passinhos, para coluna, flexibilidade de perna, equilíbrio, postura, tudo muito completinho. Então, está aí a sua dica e eu quero muito agradecer a presença de vocês nessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem perguntas para que eu possa estar respondendo na live, tá bom? Que iremos fazer. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi um pouquinho sobre a postura da bailarina, a maneira com qual ela deve andar, com qual ela deve sentar, para poder absorver todos os benefícios. E só lembrando que nas nossas aulas tem todo o conteúdo completo e para cada faixa etária tem a sua linguagem adotada para aquela faixa etária. Por exemplo,
No balé Baby, que é o primeiro balé, nós trabalhamos muito a linguagem lúdica, através da imaginação, da criação, da musicalidade. E no balé 1, que é o balé subsequente, também trabalhamos a mesma metodologia, só que um pouquinho mais diferenciada, adequando para a sua faixa etária. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Na nossa próxima aula, trabalharemos um pouquinho sobre flexibilidade de pernas. Eu aguardo vocês ansiosamente. Tchau e muito obrigada. Eu me chamo Rossane Caroline, eu sou mãe da Sofia Caroline, ela tem 5 anos de idade. A minha história com o balé começou quando ela tinha 2 anos de idade, mas por minha causa, porque uma criança de 2 anos não sabe muito bem ainda o que quer. Eu fui mais pela beleza, e dos 2 anos até os 5 ela está fazendo balé aqui. E ajudou muito, principalmente na timidez. Ela é uma criança tímida e isso está se desenvolvendo a cada dia mais, principalmente nas apresentações que o Arte Palco nos oferece durante o ano. São várias apresentações e isso está me ajudando muito na timidez dela e também na memória, na coordenação motora, sem falar também na disciplina, postura que o balé traz pra gente. Então a Sofia já está aqui há alguns anos e se depender de mim, ela ainda vai continuar fazendo balé aqui por muitos anos.